Fala galera, que tal trabalharmos um pouquinho sobre os conjuntos numéricos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais? Então não sai daí que após a vinheta a gente começa a aula! Seguinte galera, convido vocês antes de assistir essa aula a assistir primeiro as aulas de conjuntos, caso vocês ainda não tenham estudado esta aula, porque a gente vai usar simbologias que nesta aula aqui vão ser bastante importantes, como daqui a pouco um sinalzinho de pertence, daqui a pouco uma ideia de uma união, uma ideia de uma interseção. Então primeiro vocês precisam assistir as aulas de conjuntos para que vocês possam ter mais familiaridade, digamos assim, com a aula de hoje. Que a aula de hoje vai tratar sobre o quê? Nós vamos tratar sobre conjuntos numéricos, ou seja, continua sendo conjunto, só que a gente vai dividir os nossos números de acordo com algumas características para que a gente possa separá-los de maneira a daqui a pouco trabalhar assim, ó. Ah, eu quero fazer um exercício onde eu só posso usar tal tipo de número e a gente nomeia eles conforme os grandes conjuntos que a gente trabalha. Quais são esses conjuntos? O conjunto dos naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais. Todos esses 5 grandes conjuntos são bastante importantes. Volte e meia numa prova de matemática, esses nomes e inclusive a sua simbologia passam a se fazer presentes e a gente precisa entender sobre eles, beleza? Vamos lá. O primeiro desses conjuntos, e o conjunto considerado o conjunto mais simples, é chamado de conjunto dos números naturais, beleza? Simbologia. Lembra que na aula de conjuntos já vimos que representamos um conjunto por letra maiúscula, mas para trabalharmos com os conjuntos numéricos, além da letra maiúscula vai ter um detalhezinho a mais. Então, por exemplo, conjunto dos números naturais. A letra que representa ele é o N, só que vai ter esse risquinho duplo ali, a perninha dupla do N. Já ouvi aluno falar assim, professor, natural é um I e um N. Não é um I, é uma perninha dupla no N que normalmente a gente usa, tá bom? São os números que a gente diz que surgiram naturalmente. Então ele vai começar lá, é um conjunto que tem um início a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim vai embora infinitamente, beleza? Não tem muito o que a gente possa comentar sobre esse conjunto, porque é o conjunto mais simples, que volte e meia uma prova pode cobrar um exercício, ó. Ah, eu quero que tu resolva a equação onde o conjunto universo é o conjunto dos números naturais. Então só vai poder usar esses números aqui, tá bom? Mas professor, eu tô olhando para o quadro, tô vendo que ali embaixo tu fez um asterisco. Isso é um assunto importante. Esse asterisco, quando aparecer em qualquer, eu vou falar, em qualquer conjunto numérico, ele significa a ausência do zero. Então, é o seguinte, ó, se aparecer N e um asterisco, a gente fala que são os naturais, não incluindo o zero. Então, aqui, ó, são os naturais com a ausência do zero, beleza? A gente pode falar, inclusive, assim, ó, são os naturais positivos. Por quê? Aqui em cima eu não posso falar que são naturais positivos. Lembra? O zero ele não tem sinal. O zero é neutro. Ele não é nem positivo nem negativo. Então cuidado. Se algum dia a prova falar assim, ó, o conjunto dos números naturais é formado apenas por números positivos. É uma informação errada por causa do zero. Maravilha? Então o conjunto mais simples não tem muito que a gente trabalhar. De vez em quando tu pode pegar o material e falar assim, ó, ah, ele tem sucessor e antecessor. O que que é isso, ó? Sucessor é sempre o que vem na frente dele, ó. Então 3 é sucessor do 2. Antecessor é o que vem anterior. Então o 2 é antecessor do 3. O 1 é antecessor do 2. E assim por diante. Natural, que não tem antecessor, é o zero, porque ele não trabalha com a parte negativa. Professor, e se eu quiser acrescentar a parte negativa? Se nós quisermos acrescentar a parte negativa, daí a gente vai trabalhar com os números inteiros. Então ele não tem nem início, nem final. Então, por exemplo, ó, vem lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim por diante vai embora. Professor, então eu posso falar que é só um acréscimo em relação aos naturais? É só colocar a quantidade negativa? Sim, inclusive a gente pode falar que o conjunto dos naturais, ele passa a ser um subconjunto dos números inteiros. Se tu quiser usar a simbologia, pode falar assim, ó, que o conjunto dos naturais
está contido no conjunto dos inteiros. Então, por isso que eu falei, ó, é importante lembrar a simbologia. Eu posso falar que o conjunto dos números naturais é um subconjunto de Z. Isso é bem importante. Professor, mas eu estou olhando já para o quadro e tem mais variações. Sim, olha aqui, ó. Primeiro é o asterisco. O asterisco significa que a gente trabalha com valores onde a gente exclui o zero. Então, se aparecer isso aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, ó, pulou o zero, 1, 2, 3 e vai embora. Seriam os naturais não nulos, ok? Se quiser dar um nome, naturais, eu falei errado, né? Desculpa, são os inteiros não nulos. Se quiser dar um nome, então são os inteiros não nulos que a gente está trabalhando aqui. Só que como agora os inteiros têm a variação de positivo e negativo, a gente pode variar mais ainda, ó. Colocar só um maisinho, um mais com asterisco, colocar um menos com asterisco. Se eu coloco um mais, significa que ele parte do zero e vai em diante. Se eu coloco um mais e um asterisco, eu excluo o zero e daí vai em diante para a parte positiva. Aqui são os inteiros positivos, ok? E olha como eu falo quando eu tenho a inclusão do zero. São os inteiros não negativos. Professor, é a mesma coisa? Não, não é, porque nesse primeiro eu incluo zero. Então por isso que eu falo não negativo, é qualquer coisa que não seja negativo. Tem o número neutro e mais a parte positiva. Se entendeu? É a mesma coisa aqui para baixo, ó. Quando eu coloco Z menos, qual que é a ideia do Z menos? Eu vou trabalhar com todos os negativos mais o zero. Agora, se eu coloco Z menos asterisco, eu estou trabalhando somente com os negativos. Então, ó, Z menos asterisco são os inteiros negativos. Z menos são os inteiros não positivos, ok? Fica esperto que são coisas que a prova pode cobrar de vocês. E daí começa a fazer menção às aulas anteriores. Daqui a pouco ele vai pedir a interseção desse conjunto com esse conjunto, a união desse conjunto com esse conjunto e assim por diante. Vai perguntar se tal elemento pertence ou não pertence. Então, por isso que é importante assistir a primeira aula e a segunda aula de conjuntos também, tá bom? Beleza? Mas são dois conjuntos que só vão trabalhar com valores inteiros. Aqui, 0 mais a parte positiva, aqui 0 a parte positiva e a parte negativa. Professor, e se eu quiser trabalhar com um número quebrado, como é que a gente vai fazer? Daí tem outro conjunto, é o conjunto dos números racionais, beleza? Só que aí, para a gente representar esse conjunto, a gente precisa lembrar que existe na matemática uma simbologia de conjunto, que é a representação por compreensão, que nem sempre eu vou conseguir enumerar número a número. Porque agora, como vai entrar a parte quebrada, eu te pergunto aí, quantos números existem entre 2 e 3? Depende do conjunto que eu vou trabalhar. Entre 2 e 3 não existe nenhum número natural. Porém, entre 2 e 3, quantos racionais existem? Um monte, infinitos. 2,1, 2,2, 2,3, 2,001, 2,002, 2,000000001, 2,000000000000002 e assim por diante. Tem uma quantidade infinita. Então não dá para representar um por um. Eu não consigo fazer esta enumeração, beleza? Então a gente vai indicar assim, ó. Os racionais é toda a fração, de modo que o denominador e o numerador, vamos lembrar aqui, ó, parte de cima, numerador, de baixo, denominador, são números inteiros. Porém, cuidado que não existe divisão por zero, então o denominador, ele pertence aos inteiros asterisco, beleza? Então é toda a fração que tu pode montar, onde em cima e embaixo tem um número inteiro, contanto que embaixo não seja zero, certo? De maneira bem simples, seria isso. Professor, mas esquisito a escrita, tá bom? É só uma escrita, uma simbologia matemática, uma compreensão. O importante é tu entender quais são os números que a gente pode trabalhar, certo? Olha aqui. Primeira coisa, um número natural, ele é um exemplo de um número racional, porque eu posso escrever, por exemplo, sendo 2 sobre 1. Se eu pegar lá um número inteiro, um número negativo, ó, 1 menos 3, ele também é um número racional, porque eu posso escrever ele na forma de fração. Ou seja, guarda o seguinte, a gente já viu que os números naturais estão contidos, eles estão contidos no conjunto dos inteiros, que consequentemente está contido no conjunto dos racionais.
Então uma coisa vai levando a outra. Um conjunto vai completando o outro, digamos assim, até o momento, beleza? Tem os naturais, que são os mais simples, a gente completa com os negativos, daí a gente torna a ter o conjunto dos inteiros, a gente completa com a parte quebrada e passa a ter o conjunto dos racionais. Mas em prova, o que o cara pode cobrar de vocês? Ele vai cobrar dois tipos de números. Existem os números decimais, que eu quero que tu guarde, que são números racionais, a gente pode transformar em fração. Que tipo de número é esse mesmo? É aquele número com vírgula, de modo que ele é um número finito. Por exemplo, 0,3, ou seja, 3 décimos é 3 sobre 10. Se eu pego lá agora 0,21, isso aqui é 21 centésimos, ou seja, 21 sobre 100. Por isso é chamado de número decimal, porque o seu denominador é uma potência de 10. Tu sempre vai ter uma fração onde a parte de baixo é uma potência de 10. Professor, mas como é que tu sabe que é assim? De maneira bem fácil, vai guardar, ó, esquece a vírgula, o número que a gente enxerga é o 3. Então 3 vai em cima. Uma casa após a vírgula, um zero. Esquece a vírgula, fica 21. Então 21 vai em cima. Duas casas após a vírgula, 2 zero. Se eu tivesse aqui, ó, 2,33, como é que ficaria a fração representativa? Esquece a vírgula, fica 233. Duas casas após a vírgula, 2 zeros. 233 sobre 100. Beleza? É assim que a gente representa um número decimal que pertence a esse conjunto. Além desse tipo de número, a gente também pode trabalhar com as dízimas periódicas, ok? Então a gente tem as dízimas periódicas. O que seriam as dízimas periódicas? São números com vírgula, onde após a vírgula a gente não tem algo que seja finito, a gente tem algo infinito. Só que esse infinito tem que ter uma lógica, por isso chama-se dízima periódica, porque ele vai se repetir de tempos em tempos, de período em período. Por exemplo, se a gente tiver assim, ó, 0,22222 e assim vai. Isso é uma dízima periódica. E eu quero que tu guarde que isso pode ser representado na forma de fração, tá bom? Primeira coisa, uma maneira de representar uma dízima periódica seria essa aqui, ó, 0,2 e uma barra em cima. Eu indico que esse 2 vai infinitamente. E a fração que representa ele passa a ser exatamente 2 nonos. Beleza? Se eu tivesse assim agora, 0,31, 31, 31, 31 e assim vai. Eu posso representar por 0,31 e uma barra em cima, beleza? E isto aqui ficaria 31 sobre 99. Professor, que louco, como é que faz para transformar agora? O que eu quero que vocês guardem? Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. 0,201, 201 e assim vai. Ficaria 0,201 e uma barra em cima. E como é que a gente representa? Sempre assim, ó. O número que está se repetindo é o cara que vai em cima na fração. Então, no caso, 201, certo? Sempre dividido por noves. Se é um número que vai em cima, é um 9 embaixo. Se são dois números em cima, são 2 noves embaixo. Agora, nesse caso, são 3 números em cima. Então, são 3 noves embaixo. Beleza? Professor, dá para simplificar? Quando possível, sim. Nesse caso daria, mas não vou entrar em detalhe aqui, tá bom? O importante é saber que isto é um número que dá para representar na forma de uma fração. Vou sair da frente aqui, quem quiser tirar um print, quem quiser copiar, já que tem bastante coisa, fica à vontade. Mas o importante mesmo é tu lembrar que dízima periódica e decimal são números racionais. Professor, mas tem número que a gente não consegue transformar em fração? Sim. Quando a gente se deparar com um número desse tipo aqui, ó, quer ver? Ó? Vamos, por exemplo, ó, 0,1213578910002 e assim vai. Após a vírgula é algo infinito e que não tem lógica. Isto vai pertencer ao conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, que passa a ser o quê? Todo e qualquer número que não é racional. Acho que eu não comentei a letra, né? Mas a letra de racional, ó, é a letra Q, da palavra quociente, porque deriva de uma divisão, tá
bom? Então fique esperto que agora os números irracionais, representados pela letra I, são todos aqueles números que não podem ser transformados em fração. A prova vai cobrar o que de vocês? Vai cobrar aqueles principais. Quais são os exemplos de números irracionais que mais caem em prova? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 e assim vai. Ou seja, qualquer raiz não exata é um exemplo de número irracional. Além disso, tem um número importantíssimo, que é o número π. Vocês lembram que vale aproximadamente, não exatamente, aproximadamente 3,14, é outro número bastante utilizado. E também o número de Euler, o E, ele vale aproximadamente 2,1, ok? 2,7. Então, olha aqui, ó, é algo que depois fica mais ou menos nessa sequência. O π é 3,14, depois vai embora com uma sequência totalmente aleatória. O E é 2,7 e depois vai embora com uma sequência totalmente aleatória, tá bom? Só aí o que acontece? Um foi completando o outro aqui, ó. Natural, depois vem inteiro, depois vem racional. Só que aí existe o conjunto que está à parte, o conjunto fora desses dois. Então, para que a gente junte tudo em um pacote só, a gente cria o conjunto dos números reais. Quem passa a ser o conjunto dos números reais? São todos os números que a gente trabalhou aqui hoje. É a junção, ó, união do conjunto dos racionais com o conjunto dos números irracionais. Beleza? Fique esperto que essa divisão é bastante importante. E agora, ao final da aula, a gente tem sempre o quê? A gente tem o nosso desafio. Então, vou sair da frente, quadro inteiro completo. Tu pode dar um print no quadro. E agora eu vou apagar o quadro e colocar o teu desafio. Fica aí. Vamos lá, galera. Desafio na tela está aqui, ó. Simplesmente para marcar verdadeiro ou falso. Vai usar a simbologia de operações entre conjuntos para trabalhar com os conjuntos numéricos. Maravilha? Aguardo a resposta de vocês aonde mesmo? Lá no meu canal, na Estrada com os Profs, lá no meu Instagram, na verdade, na Estrada com os Profs. Abraço, até a próxima.